Tudo bem? Professor Guilherme Tucher, estou aqui de volta para a gente falar sobre periodização no treinamento esportivo. Eu separei alguns tópicos que eu considero importantes, que são os mínimos que a gente deveria saber para poder montar a nossa periodização, independente do modelo que a gente escolha, que eu vou falar mais para frente. Alguns deles eu já falei de forma bem breve anteriormente, e outros seria importante que você visse os vídeos anteriores para que você entendesse aí com mais qualidade. A primeira coisa que a gente precisa entender é que toda periodização, toda organização de treino ela é montada em função de uma competição. Então a gente precisa entender quando é essa competição para que a gente saiba o tempo que a gente tem necessário, o tempo que a gente tem disponível para poder fazer esse processo de periodização. Tudo é montado em função da data da competição, pessoal. E quanto mais próximo você está da competição, mais esse controle se torna importante e mais conhecer essas variáveis se torna importante para que o desempenho seja aquele que a gente almeja, né? Ou seja, o sucesso esperado. Então, para essa competição é importante que a gente determine qual é o objetivo que a gente quer com ela. Eu falei para vocês anteriormente que existem diferentes tipos de competição, então a competição preparatória, uma competição alvo. Vamos pensar aqui agora só na competição alvo, que é a competição mais importante da temporada. Para essa competição alvo, você vai ter que determinar, isso não pode ser de cabeça, isso não pode ser conversando, isso tem que ser escrito. É lógico que você vai discutir isso com a comissão técnica, mas tudo depois tem que ser escrito, para que todos falem a mesma linguagem, todos entendam a mesma coisa. Então, quais são as capacidades motoras que são importantes, são determinantes para um excelente desempenho naquela competição? Então, determinei quais são as capacidades motoras. Depois, dentro dessas capacidades motoras, eu vou determinar o que eu considero que é específico, ou seja, qual é aquele tipo de rendimento, aquele tipo de manifestação das capacidades motoras que eu preciso ter na competição, para que eu determine então o que é geral, o que é básico. Por que entender o que é básico e o que é específico ou especial é importante? Porque nos modelos de periodização, a gente tem uma etapa onde a gente dá mais importância àquilo que é considerado de básico e uma etapa onde a gente dá mais importância àquilo que a gente considera de específico. Se não tiver claro para você, dentro das capacidades motoras que a gente falou, força, resistência, coordenação, flexibilidade, o que é geral e específico dentro de cada capacidade motora, na hora que você for montar a sua periodização, você pode se embolar e pode ser que o desempenho não seja aquele que a gente gostaria que o atleta tivesse na competição. Além das capacidades motoras, é importante que eu determine para a competição quais são as necessidades emocionais, as necessidades psicológicas e até as nutricionais. Se a gente for pegar, por exemplo, uma prova de longa duração, como uma maratona ou uma prova de triatlon, o atleta ele pode ou deve se alimentar dentro da própria competição em função da duração do estímulo. Então, a gente precisa saber quais são as necessidades emocionais e também nutricionais da competição para que a gente possa inserir isso no nosso programa de treinamento, para que a gente possa inserir isso na nossa programação. E a gente poderia até pensar também, em termos emocionais, por exemplo, o que eu deveria estar desenvolvendo na fase geral para que ela servisse de suporte para o tipo de estímulo que o atleta vai aguentar ou vai ter que fazer na fase específica e que vai estar muito associado àquilo que a gente considera que vai acontecer na competição. Então percebam por que a importância de entender o conceito de treinamento esportivo que eu falei lá atrás para vocês. A gente tem que pensar em tudo aquilo que tem que ser feito. Outra coisa muito importante que a gente tem que entender, que a gente tem que avaliar, é o tempo disponível que eu tenho para treinamento. E eu não me refiro só ao tempo disponível em termos de meses. Guilherme, eu tenho 6 meses para poder me preparar para essa competição, eu tenho 10 meses, eu tenho minha vida inteira, mas o tempo que o atleta tem disponível também durante a semana. A gente falou que tem aquelas pessoas que são consideradas atletas porque treinam com finalidade competitiva ou treinam com finalidade de lazer, para se divertir, mas utilizam as competições como uma forma de atividade dentro do seu programa de treinamento, de periodização. Só que essas pessoas podem não ter todos os dias da semana disponíveis para treino. Então, quais são os dias das semanas que a pessoa tem disponível para treino? Qual a duração que ela tem disponível para treino em cada um desses dias da semana? Pode ser que num dia a pessoa tenha 1h30, no outro dia a pessoa tenha meia hora, no outro dia a pessoa tenha a manhã inteira. Então a gente tem que saber isso com antecedência para poder montar a nossa periodização. A partir do momento que eu entendi quais são as características da competição,
como a gente falou lá atrás, que muitas vezes são determinadas pela própria regra, eu preciso entender também quais são as necessidades da modalidade esportiva e o quanto o meu atleta está próximo ou distante dessas necessidades esportivas que serão manifestadas na competição. E mais uma vez eu vou pensar nas capacidades motoras, nas necessidades psicológicas, nas necessidades nutricionais. Então percebam como é que esses pontos eles estão muito interligados. Também é importante que eu entenda para a modalidade esportiva que eu estou trabalhando, se ela tem uma característica de ser mais intermitente ou ela ser uma modalidade contínua. Né? Então quais são as necessidades daquela modalidade esportiva? Por quê, pessoal? Isso é importante entender. Muitas vezes os livros de treinamento esportivo, eles trazem uma ideia geral de periodização. Cabe ao treinador, a partir da obtenção daquela informação, tornar aquilo útil para ele. Então a gente precisa fazer esse estudo da modalidade esportiva. Quando a gente está pensando no atleta, a gente vai ter que avaliar qual é a idade dele, qual o nível de maturação, de crescimento, de desenvolvimento, qual o ambiente social e cultural que ele está inserido, para que a gente entenda até que ponto ele vai valorizar ou não a prática esportiva. É importante a gente entender o nível de condicionamento básico e o nível de condicionamento específico dele, e a gente só vai entender isso se determinar para a modalidade esportiva e para a necessidade da competição o que é geral, o que é específico. É importante também entender que não necessariamente há transferência de condicionamento físico, de aprendizagem motora entre algumas modalidades esportivas. Então o cara era um excelente atleta de futebol. Não significa que se ele vier a ser um atleta de vôlei, ele vai transferir exatamente aquele tipo de conhecimento, em função de várias características. Então, um bom desenvolvimento no esporte não garante necessariamente um bom desenvolvimento e um desempenho em outro esporte. Por quê, pessoal? O que é geral é comum a todos os esportes, mas o que é específico é daquele esporte. E o que a gente quer no final das contas, no longo prazo principalmente, se a gente for pensar em formação, é que a gente alcance essas características que são particulares, que são específicas da modalidade. E a mesma coisa a gente poderia pensar para o treinamento de força. Eu tenho um atleta que já treina há 6 anos, mas nunca fez treinamento de força. Então no treinamento de força, ele é iniciante, ele é um principiante. Então a gente tem que conhecer o atleta e eu poderia dizer para você que você poderia fazer uma lista do que você considera de pontos fortes e pontos fracos do seu atleta a partir da característica da competição, a partir da característica da modalidade esportiva. Então ele só vai ter pontos fortes e pontos fracos a partir do momento que você compare aquilo que ele manifesta para você, que você pode estar fazendo testes para você avaliar aquele desempenho e você saber o quão próximo ou distante ele está daquilo que você considera ideal ou daquilo que a modalidade exige. Também é importante que você determine para o seu atleta qual o modelo de periodização que você considera mais adequado. Eu vou falar para vocês em outro vídeo sobre os 2 principais modelos, que é o modelo de periodização tradicional e o modelo de periodização em blocos. É importante que você entenda que esses modelos eles foram propostos inicialmente para algumas modalidades esportivas e depois foram sendo adaptados. Isso é comum. Não tem como você, com um modelo, utilizá-lo para todas as modalidades esportivas, e aí que vai entrar a experiência do treinador, o conhecimento da periodização para que você faça esses ajustes de forma adequada, tá bom? Então, outra necessidade que você tem que conhecer. Também é importante que você conheça a ordenação ideal dos estímulos numa sessão de treino e a ordenação ideal dos estímulos ao longo do macrociclo, ao longo do período de treinamento, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo da mesma semana. Existe uma ordenação considerada ideal para isso. Resumidamente, qual seria a ideia? A capacidade motora que tem maior necessidade coordenativa, neuromotora, deveria ficar no início da sessão e basicamente no início da semana. Aquelas que têm maior necessidade de resistência, né, a parte metabólica, poderiam estar para o final da semana ou no final da sessão de treino. Mas isso depende de várias outras coisas que você tem que considerar também, como por exemplo, o que é mais importante para o seu atleta. Por isso que o treino tem que ser individualizado. Você pode ter 2 atletas com a mesma idade, basicamente o mesmo nível de desempenho, mas eles podem ter pontos fortes e fracos diferentes. Em função disso, as necessidades de treino são diferentes e você pode ter uma ordenação dos estímulos na semana também de forma diferente, ok?
E é isso, pessoal. Falei aqui para vocês alguns pontos que são importantes para a gente pensar na hora de montar nossa periodização. Não são os únicos, mas talvez sejam o mínimo necessário para que você comece a pensar na montagem do seu treino. Um abraço, até o próximo vídeo.